Podemos começar? Podemos começar, Carlos? Pode admitir o pessoal, Cleide. Vamos admitir o pessoal primeiro. Ivanice e James podem ativar os microfones. Pode começar, Ivanice. Ativar o microfone, Ivanice. Só um minutinho, peraí. Só um minutinho. Pronto, agora, Ivanice. Agora, James. Ative o microfone. Ok, agora. Boa noite a todos, internautas, que nos assistem pelo Zoom e pelo YouTube. Obrigada pela companhia de todos. Boa noite ao nosso palestrante, James Ney. Seja bem-vindo. E para iniciarmos a noite, nós teremos como tema Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Quem facilitará para a gente é nosso amigo James Ney. E para a nossa reflexão, eu vou ler uma mensagem do livro Novas Mensagens, de Clayton Levy, que o título é Ajuda. E ele nos diz: atende ao convite de Cristo e segue adiante. Ele te levará às almas sofredoras, a fim de que faças o possível para aliviar-lhes as dores, aos que têm fome de amor e sede de paz, aos que precisam de luz e necessitam de orientação, aos que,
embora trazendo brilho e cores por fora, carregam chagas e sombras por dentro. Aos antros de pobreza material e aos palacetes, que, apesar da beleza exterior, abrigam conflitos e dramas que a sociedade desconhece. Diante deles, não critiques nem acuses. Ajuda. Uma palavra de esclarecimento, um gesto de consolo, um pedaço de pão ou um simples copo d'água oferecidos com amor representarão alívio e esperança no caminho de quem segue sobrecarregado de dores. Deixa que o Cristo que há em ti fale pelos teus lábios e socorra pelas tuas mãos. Mesmo que os espinhos da incompreensão te firam os pés e as mãos, não desista de ajudar com Jesus. Ele também não experimentou comodidades no mundo, mas soube colocar amor ao próximo acima de todas as conquistas transitórias. Fazendo assim, escreverás na alma, com os próprios atos, as marcas que te assinalarão para sempre, como verdadeiro cristão e fiel seguidor do Evangelho. Vamos para a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, inspirando e expirando lenta e calmamente, elevando os nossos pensamentos a Deus e dizendo: Deus Pai de misericórdia, Jesus, nosso mestre, nosso guia, amigos espirituais que nos orientam, obrigada por mais essa oportunidade. Que a tua luz, Senhor, seja um farol na vida de todos nós. Que tu possas, Senhor, estar ao lado de nosso palestrante, James Ney, que ele seja instrumento para trazer a tua palavra. E que nós outros possamos atentamente ouvir e colocar todos os ensinamentos em prática no nosso dia a dia. Fica conosco, Mestre amado, não só por esse instante, mas por toda a eternidade. Que assim seja. É com você, James, a palavra. Boa sorte. Obrigado. Muito boa noite, meus caros irmãos do GPEC. Que o Mestre Jesus esteja constantemente com todos nós, sejamos eternamente agraciados pela presença divina do Rabi da Galileia em nossas vidas, em nossas trajetórias. A Palestina, no tempo de Jesus, certamente iria vivenciar momentos de grandes transformações para a história da humanidade. O mundo não seria mais o mesmo quando este ser de luz iria colocar na Galileia as suas pegadas de luzes. A Galileia, que certamente tinha e ainda tem o Mar da Galileia, no tempo de Jesus, que era circundado por algumas cidades, vilarejos, aldeias de pescadores, como Nazaré, Canaã, Cafarnaum, Betsaida, Gadara, Decápolis e tantas outras. E foi neste cenário que o espírito mais perfeito que aqui conviveu conosco iria apresentar a mística do amor. Quando o amor veio à Terra, na personificação deste grande avatar divino, queria apresentar as 9 verdades do Sermão da Montanha. As 9 verdades do Sermão da Montanha. Jesus iria se utilizar
da simbologia de 3 grandes montes para nos apresentar que cada um de nós, durante a nossa trajetória pelos caminhos da vida, pelos caminhos da terra, temos, cada um de nós, o nosso monte. As montanhas do Cristo não seria diferente, conforme Amélia Rodrigues, na sua obra-prima Primícias do Reino, Amélia Rodrigues vai apresentar de forma magistral as bem-aventuranças, especialmente bem-aventurados os pobres de espíritos. Antes de mais nada, Amélia Rodrigues vai dizer que o Monte Tabor foi uma das grandes montanhas que o Cristo iria viver. Recordando, meus queridos irmãos, o Mestre, certamente constataremos que ele venceu os 3 montes que o desafiaram. E quais foram esses 3 montes que desafiaram o Cristo? E os montes que estamos constantemente desafiando nas nossas constantes buscas para os altiplanos desses montes. O Cristo, no Monte Tabor, onde o Cristo se transfigurou esplendente de beleza diante de Moisés e de Elias, e que vieram reverenciá-lo como os 2 discípulos que ainda não tinham dimensão de sua grandeza. E quem eram esses discípulos? Os discípulos diletos de Jesus, Pedro e João, o evangelista, acompanhava Jesus no Monte Tabor, e foi lá no monte, na busca da comunhão espiritual, no seu sentido mais elevado, que Jesus se transfigura e Moisés e Elias se materializa. Essa foi um dos montes que o Cristo se mostrou de quem realmente ele era na sua túnica nupcial. O segundo monte, e o último, foi o Monte do Gólgota. O Gólgota, onde aparentemente vencido, ele triunfou de forma imortal, colocando a ponte para a perpétua comunhão de todas as criaturas com o Pai. No primeiro, como eu falei anteriormente, ele desvelou-se. No segundo, ele estabeleceu as diretrizes do amor. E no terceiro, viveu todos os ensinamentos que enunciou. Portanto, quando Jesus, ao se retirar da casa de Simão Pedro e subir o Monte das Bem-aventuranças, aproximadamente 3 quilômetros de caminhada da residência de Simão Pedro, aonde Jesus iria apresentar o maior código de ética para a história da humanidade. Eu diria que as bem-aventuranças é um tratado da lei cósmica universal. As leis das bem-aventuranças é o código, é o passaporte para a ascensão espiritual de cada um de nós. E foi no Sermão da Montanha onde ele cantou as suas bem-aventuranças, revolucionando os códigos de éticas, de economia e de moral vigentes na sociedade, abrindo novos patamares para o entendimento dos valores espirituais em busca das nossas constantes transformações. E Jesus abre o seu verbo divino, nos apresentando a sinfonia cósmica do universo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Amélia Rodrigues, na década de 60, quando apresenta esta obra-prima poética, Primícias do Reino,
a primícia da luz do mundo na Terra, Amélia Rodrigues vai dar uma definição de forma poética sobre os bem-aventurados, aqueles que são pobres de espírito, e ela vai dizer: eram pobres, no entanto, quantos deles portavam os tesouros da riqueza, do espírito, espírito rico de revolta, possuidor de paixões, dono de vasto cabedal e de angústia e mágoa. E hoje, em pleno século XXI, onde todos nós, a humanidade, está mergulhado numa pandemia moral, numa pandemia psicológica, uma pandemia que está nos convidando à grande revolução no nosso mundo íntimo. A gente percebe que a humanidade ainda não aprendeu a grandeza das bem-aventuranças como uma bússola de orientação para a jornada espiritual de cada um de nós. E Amélia Rodrigues vai dizer: os ricos possuem moedas e títulos, propriedades e espíritos ricos de ambições, de orgulho e de missionismo. E a gente vê, durante esta pandemia, quantas pessoas ainda vivem no egoísmo de tomar a vacina primeiro, de furar fila, e por aí vai. E Amélia Rodrigues, ela vai dizer que os pobres de espírito são os livres de posses, ambição, amantes da liberdade, livres, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, dos resíduos do mundo, não consumido, não afligentes. Que resíduos do mundo é esse que a benfeitora Amélia Rodrigues nos apresenta? Bem-aventurados todos nós que somos pobres de espíritos, porque o reino de Deus, o reino dos céus, pertence a todos. Conforme Jesus vai narrar pela linguagem escrita e verbalística de Mateus, no versículo 3, Mateus vai dar uma interpretação primorosa sobre o momento marcante da trajetória de Jesus na Terra, porque ele dava um recado para a humanidade. O livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, seria esse grande código de ética para o futuro da humanidade, porque uma das caminhadas pelo mar da Galileia, Jesus iria dizer: hei de vos enviar um consolador prometido. E este consolador irá revelar coisas e fatos que até então não poderei falar, porque a humanidade ainda não estava preparada para o advento da grande revolução para a história da humanidade, com o advento do surgimento da doutrina dos espíritos no século XIX. E quando Allan Kardec, ao publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, ele vai receber uma série de comunicações na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, durante o período desta produção de pura ética moral. Allan Kardec vai fazer uma análise interpretativa em cima desta parábola, os pobres de espírito, quando ele, cruzando informações, ele vai dizer, na sua análise, dentro da tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, de Herculano Pires, que é o evangelho que eu estou utilizando. Existe a tradução do Herculano Pires, a tradução da FEB, que é de Guilhom Ribeiro, é excelente, mas eu estou aqui com a tradução do grande Herculano Pires, e ele diz assim, nesse texto, o Kardec, que os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmo. Os intelectuais,
os homens cultos. E eu vou colocar aqui no texto, e peço licença a Allan Kardec e aos espíritos, que eu vou colocar aqui a palavra os políticos, porque ele diz assim: os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e da sua própria superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção, preocupados somente com eles mesmos. Eu estou falando alguma coisa demais aqui? Em pleno século XXI, 2021 anos depois da célebre bem-aventuranças, a humanidade está preocupada consigo mesmo, alguns, de ter autoprojeção, mundo político, enfim. A humanidade ainda, a criatura humana ainda vive o egoísmo, essa chaga da humanidade, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E quando ele diz aqui que preocupados somente com eles mesmos, em furar a fila da vacina, que eu tenho comentado, porque isso é uma questão ética, moral. E a gente para refletir. Eu estava falando com a Cleide antes de entrar ao vivo para a palestra, que a Covid, essa pandemia, ela está nos convidando a uma viagem ao nosso mundo íntimo. Eu comentava com Cleide que, do ano passado para cá, eu me vi na situação de gravar as minhas próprias palestras, como esta que agora está ocorrendo, e eu comentava com a distinta companheira, eu comecei a prestar mais atenção nas palestras do expositor James Ney. Eu parei de assistir às palestras dos outros expositores e comecei a prestar mais atenção nas palestras e nas conferências do palestrante James Ney. E comecei a fazer uma autoanálise de mim mesmo. Foi por isso que no templo de Delfos, como também Jesus iria dizer, com outros termos, outras terminologias, homem, conhece-te a ti mesmo. E conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo. E eu comentava com a nossa amiga, eu parei para conhecer a mim mesmo. Mas você fala tudo isso para os companheiros, mas você nunca parou, um minuto, James, para assistir a você mesmo. Você coloca em prática as bem-aventuranças de tudo que você fala? Eu já perdi as inúmeras palestras que eu já realizei ao longo da minha vida sobre as bem-aventuranças, e já fiz até um seminário sobre as bem-aventuranças. E quando eu comecei a perceber que eu precisava mergulhar em mim mesmo e retirar isso que o Kardec coloca aqui nas suas considerações iniciais, preocupado somente com eles mesmos. Às vezes a gente fica preocupado com nós mesmos, de querer mostrar ao público, ao ouvinte, uma imagem, uma máscara, que todos nós usamos. O Freud e o Jung e o Lacan, ele vai falar que nós somos individualidades, mas possuidoras de infinitas máscaras. Utilizamos máscaras de infinita densidade, tamanho e coloração, que vai de acordo com o nosso caráter, a nossa personalidade. E eu comentava com a nossa amiga que, quando eu comecei a prestar mais atenção nas minhas palestras, eu disse assim: meu Deus, o quanto eu ainda preciso aprender com esse James Ney quando está diante de um auditório. Porque o outro James Ney que está aqui fora da tela é um, e o James Ney que está falando lá dentro da tela é outro. São duas subpersonalidades. A proposta de Jesus
com as bem-aventuranças é percebermos esta busca do autoconhecimento de si mesmo. Quando ele vai dizer, neste mesmo texto, dos pobres de espíritos, quando ele diz assim, ao dizer que o reino dos céus é para os simples. O que é que ele quis dizer isso? Que não pertence o reino dos céus, não pertence aos doutos, aos instruídos, aos egoístas, aos malfeitores, aos hipócritas. E ele vai dizer que Jesus ensina que ninguém será nele admitido. Jesus afirma, porque a linguagem de Jesus é uma linguagem proativa. Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade do coração. Para que nós adentramos ao reino de Deus, a paternidade divina, a volta do filho pródigo à casa do pai, teremos que ter o coração simples. Em outra parábola das bem-aventuranças, Jesus vai dizer, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Nesta parábola dos bem-aventurados, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Significa que, para que a gente veja a Deus, tem que ter o coração puro. E nessa parábola, nessas bem-aventuranças, ele vai dizer que a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo. Eu ilustraria essa colocação com a experiência mística que eu vivenciei nos anos 80 com Maria Matilde, na cidade de Nazaré. Simples, sem muita instrução, nunca frequentou uma sala de aula. Maria Matilde, aproximadamente 1,55 m de altura, afrodescendente, usava roupas simples, mal sabia escrever o seu nome. Ela era quase analfabeta. Mas, quando Maria Matilde, sem pegar em livro nenhum, abria o seu verbo para falar do Evangelho de Jesus, a tua simplicidade na sua voz, a fluidez das palavras que fluía de forma poética em Maria Matilde, encantava a todos nós. Eu me recordo que a minha convivência com Maria Matilde durou aproximadamente 10 anos. Ela morava na cidade de Nazaré. Era no tempo do movimento da juventude espírita na Bahia, e eu sempre estava na cidade de Nazaré, e eu parava para ouvir Maria Matilde falar, porque ela tinha a humildade, a simplicidade, o coração puro. E muitos de nós que somos acadêmicos, certamente vocês estão vendo atrás da minha imagem uma biblioteca com inúmeros livros, que ao longo da vida a gente vai estudando, 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 estudando. Mas Maria Matilde não teve uma biblioteca como essa que está ao fundo do cenário da nossa imagem. A biblioteca de Maria Matilde era a pureza do teu coração, a simplicidade, a alma generosa. É esse tipo de espírito que Jesus vai dizer que o reino de Deus é para aqueles que foram simples na terra, e não para aqueles que têm um título de nobreza, muito conhecimento, muitas discussões filosóficas, científicas, religiosas, mas ainda têm um coração arraigados
de ignorância, não é? De pseudo-sábios. E é exatamente isso que Kardec nos pontua nesse texto, em que todas as circunstâncias ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus. A humildade nos aproxima de Deus. E o orgulho entre os vícios que dele nos afasta. Ou seja, o orgulho nos afasta de Deus. E a humildade nos aproxima de Deus. E isso por uma razão muito natural. Kardec vai analisando essa passagem do Evangelho. E é por isso uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus. A minha submissão tem que ser a Deus, mas uma submissão de uma fé raciocinada e não de uma fé cega. Enquanto o orgulho e a revolta contra ele, mas vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito, no sentido mudando e rico de qualidades morais. Quem tinha mais moedas e títulos de nobrezas na paternidade divina? Maria Matilde? Ou um acadêmico? Um político? Que tipo de vestimenta utilizaremos para o banquete celestial? Todos nós seremos convidados para o banquete celestial. Mas como nós vamos nos identificarmos? Que tipo de vestimenta utilizaremos na núpcia celestial ao retornar à casa do Pai? Será que eu retornarei como náufrago, em um simples bote, num salva-vida, ou em um barco, numa canoa, ou numa jangada, ou no transatlântico? Como será o nosso desembarque nos rincões da vida espiritual? Porque o código de ética das bem-aventuranças vem nos ensinar, meus queridos irmãos, que todos nós somos criaturas buscando o descobrimento das bem-aventuranças no nosso mundo íntimo, na nossa casa mental. Quando Jesus afirmou que a única solução para a humanidade é o amor. Este amor está referendado em todas as nobres verdades do Sermão da Montanha. Amélia Rodrigues iria sintetizar as bem-aventuranças dizendo que toda a epopeia da humanidade canta no Sermão do Monte. A Carta Magna que foi apresentada, as boas novas foram cantadas aos ouvidos dos séculos. E aí, Amélia Rodrigues vai dizer que o Sermão da Montanha são o alfa e o ômega da doutrina de Jesus. Mahatma Gandhi, quando aqui esteve encarnado no planeta Terra, porque Mahatma Gandhi, como Siddhartha Gautama e o Cristo, grandes avatares divinos, reza a tradição que Buda é um desses seres estelares que se aproximou do sistema solar a convite do Cristo planetário, do governador espiritual da Terra. Foi um convite especial, porque ele é um espírito puro também. O Siddhartha Gautama, conhecido como Buda,
A convite deste Cristo planetário, governador da Terra, convida Buda para que ele mergulhasse na Terra em um período diferente da sua estadia na Terra, para apresentar também os códigos de éticas das bem-aventuranças na linguagem do sânscrito, na linguagem milenar de 7.000 anos de história da cultura indiana. Quando Buda abre o seu verbo divino, ainda aos 19 anos de idade, quando ele diz uma frase que hoje a neurociência vem estudando de forma primorosa. Buda vai dizer: somos o que pensamos. Com o pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a construção mental dos seus próprios moradores. Esse pensamento de Buda está dentro do contexto das bem-aventuranças, porque quando você vai desenvolvendo a virtude da simplicidade do coração, o teu pensamento começa a sofrer uma modulação, meu amigo Carlos, pelo campo magnético da criatura humana, e a gente começa a ter uma nova compreensão da força do pensamento quando nós vivenciamos a ética do Evangelho nos padrões mentais de todos nós. Buda já dizia isso. Um espírito puro que viveu aqui na Terra. E o outro, que no século XX se declinou sobre as bem-aventuranças na Índia, um homem de 1,60 m de altura, magrinho, que foi advogado, Mahatma Gandhi, conhecido como Swami. E Gandhi iria dar uma definição primorosa desta obra notável, quando Jesus, diante de uma multidão de aproximadamente 5.000 almas, com fome e com sede, ouvia Jesus quando ele falou das bem-aventuranças. Mahatma Gandhi conhecia mais do que nunca a proposta da paz universal através da terapêutica das bem-aventuranças, e Gandhi iria afirmar: o mundo poderia perder todas as obras se o mundo queimasse todos os livros que já foi publicado na humanidade e sobrasse apenas o pergaminho com as 9 nobres verdades das bem-aventuranças, a humanidade teria salvação. Porque o código de ética, moral e espiritual está sintetizado nas 9 bem-aventuranças. Todas as parábolas de Jesus, todas elas estão relacionadas, todas elas são os pequenos galhos, são os frutos, são as folhas. Todas as parábolas de Jesus é galhos, folhas e frutos, convergindo para o grande tronco de uma árvore que se chama as bem-aventuranças. Se as frutas caíssem, os galhos ressecassem e quebrassem, e ficasse apenas o tronco, que é as bem-aventuranças, a humanidade seria salva. Portanto, meus queridos irmãos, que possamos refletirmos de que forma e o nosso estado de alma estamos vivenciando no nosso século XXI, após 20 anos do início do século XXI, a humanidade é convidada a vivenciar as suas bem-aventuranças no seu mundo íntimo, com esta pandemia que nos convida a uma autorreflexão. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Gratidão, muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe. Bem colocadas suas palavras, bem colocadas, e realmente
para muita reflexão, meu caro James. Aqui. Ok, Vanice. Cleide, temos alguma pergunta para ele? Não temos nenhuma pergunta, nem no Zoom e nem no YouTube. Ok. Então é com você, Vanice. Pode ativar o som. Obrigada, James, pelo excelente trabalho. Jesus te abençoe, meu irmão, grandemente. Obrigado, minha irmã. Para a próxima terça-feira, amigos, nós teremos como tema Você é o sal da terra em sua família? A nossa facilitadora será Célia Queiroz. Convidamos a todos para estarmos juntos na terça-feira. E para encerrar, vamos fechar nossos olhos, levar os nossos pensamentos a Deus, para agradecermos ao Pai, a Jesus e aos amigos espirituais essa grande oportunidade de aprendizado. Que a tua paz, Senhor, que a tua luz seja um farol em nossas vidas, nos dando, Senhor, sabedoria, equilíbrio, para seguirmos na nossa trajetória, buscando, Senhor, cada vez mais os teus ensinamentos, para que possamos um dia adentrarmos ao reino de Deus, livre, leve e solto, com todo o bem que pudermos fazer. Fica conosco, Mestre amado, nos envolve na tua paz e na tua luz, hoje e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Um bom fim de semana para todos. Um abraço, viu, grande, viu, James? Obrigado pelo convite. Tomara que você retorne suas empreitadas lá pela Chapada. Obrigado. Retornaremos. Okay. Carlos, esse vídeo vai estar gravado no YouTube do GPEC, é? Vou colocar o link para você. Me mande o link para eu colocar no meu canal. Certo. Já estou colocando aqui para você. Ok, meu amigo. Estou com saudade de vocês aí, do GPEC, de César, de todos vocês. Eu comentava, Carlos, ainda está gravando, não é? Está gravando, não? Está gravando, mas eu vou fechar.